Bom dia! Terminando 7 quilômetros hoje, dia 6, graças a Deus, consegui concluir de novo e vamos lá para a reflexão. Hoje foi no livro de Daniel, ainda capítulo 4, o rei Nabucodonosor, ele contou sobre um sonho que ele teve, foi o próprio rei que está fazendo a descrição nesse capítulo, e o sonho era de uma grande árvore que ia até o céu, e essa árvore ela dava alimento, ela dava sombra, ela protegia os animais, protegia as pessoas que estavam abaixo dela. Mas logo depois ele viu um anjo que chegou e disse: corta essa árvore, deixa só o toco e segure esse toco, né, e cubra esse toco com ferro e com bronze, e também as raízes, deixe elas lá fincadas no chão. E depois o anjo ainda continuou falando, né, que aquele com quem ele estava falando deveria perder a sua mente e deveria agora receber uma mente de um animal. Ia comer da grama, receber água do orvalho, ou seja, ia viver como se fosse um animal selvagem. E esse foi o sonho, e ele tentou achar o significado com os outros sábios que tinham lá, os outros que faziam interpretação, mas depois Daniel chegou e, como sempre, Daniel foi o que deu a interpretação correta. Daniel estava um pouco com medo de dar a interpretação, mas o rei falou, né, pode dar a interpretação. E Daniel falou que o que ia acontecer é que o reino dele, né, ia ser tirado dele por um tempo, e ele ia acabar vivendo como se fosse um animal, ia perder a sua consciência, ia perder a sua mente por um período de 7 anos, mas o reino ia ser restaurado para ele assim que ele reconhecesse, né, a soberania de Deus. E no final, quando ele deu a interpretação, ele disse para o rei, né, por favor, rei, se você puder aceitar um conselho, pare a sua vida de pecado, pare a sua vida de maldade, ajude as pessoas necessitadas. Talvez Deus reverta essa sentença que Ele está dando para você agora. E nisso passou um ano, e quando o ano passou, ele estava um dia olhando o seu reino, admirando e dizendo: nossa, como é grande o que eu construí, como eu sou poderoso. E antes mesmo dele terminar a frase, ele perdeu a mente dele e ficou um tempo como um animal, as unhas cresceram, os cabelos cresceram, e ele ficou vivendo como um animal do lado de fora. Mas como Daniel tinha falado, né, ele voltou, ele recebeu a mente dele de volta, passado esse tempo, e quando ele voltou, olhando para o céu, ele glorificou a Deus, reconheceu Deus. É tanto que esse capítulo ele começa o rei glorificando e reconhecendo Deus como Senhor de todos os outros deuses e de todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso que faz o que quer e coloca os reinos na mão de quem Ele quer. E o que eu vejo aí como uma mensagem, uma reflexão para nós? Às vezes a gente pede coisas a Deus, ou mesmo quando a gente não pede, a gente recebe coisas de Deus e a gente não reconhece que essas coisas foram bênçãos que Deus colocou nas nossas vidas. E às vezes a gente vai perder essas coisas vão ficar sendo guardadas de nós por um tempo, para que a gente caia na realidade e reconheça que tudo que a gente tem é por providência de Deus, é por permissão de Deus. E até isso acontecer, às vezes vai passar tempo, vai passar anos, vai passar dificuldades nas nossas vidas. Mas não necessariamente é porque a gente não vai mais receber de volta. Que o que está sendo esperado é só o tempo do nosso reconhecimento de que a gente depende dele, de que a gente só tem o que tem por provisão dele, por bênção e misericórdia dele. E quando a gente realmente vai de coração fazendo isso, e o rei fez essa descrição, o rei contou essa história para todos. Então ele era um rei que era temido por todos, mas ele mandou essa mensagem para todos, para reconhecer o que tinha acontecido na vida dele, o milagre que Deus tinha feito na vida dele depois que ele foi restaurado. E o reino dele voltou ao que era, e ele conseguiu estar ainda na posição que Deus tinha deixado ele estar. Mesmo ele não sendo do povo judeu, né, ele era o rei da Babilônia, mas Deus deu para ele esse privilégio de governar todos os povos da terra naquele tempo.
E que seja assim também nas nossas vidas, que a gente aprenda todos os dias, quando a gente acordar, aprenda a reconhecer as coisas que Deus tem nos dado e pergunta também, né? Que foi isso que eu fiquei perguntando a Deus hoje. Senhor, o que é que eu tenho que eu não tenho reconhecido do Senhor? Me ajuda a estar pronta quando as coisas ficarem melhor, eu enxergar que não é só por causa de mim, que é o Senhor que tem dado nas minhas mãos muitas coisas, não é por causa da minha força, mas é por causa da tua misericórdia e da tua bondade. E é isso aí, que Deus os abençoe, tenha um ótimo dia, até mais.